Ai, Então sejam agora sim. bem-vindos. Se assistir Seja agora, se assistir bem-vindo. depois, não tem problema, sejam muito bem-vindos. À medida que vão entrando, aí a gente vai dando boas-vindas, né? Os Nossa, eu tô te ouvindo convidados. muito baixinho. Pois é. Eu sou a Kátia Mui e, nossa, o barulhento que tá aqui em casa. Oh, meu Deus. Eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com Theta Healing, mesa radiônica do fluxo imediato e faço atendimentos online. Sejam bem-vindos a essa live. A Renildes, uma amiga muito querida, me falou: Você não se apresentou na live. E eu realmente não me apresento. Eu já chego, pá, já chego falando. Então, meu nome é Alessandra Cristina, sou terapeuta integrativa também. Trabalho com as energias, com as emoções. Minhas especialidades são abusos e traumas. Trabalho com mesas radiônicas, com energy healing, com EFT e qualquer técnica que estiver disponível para a gente limpar o inconsciente. Porque é isso que salva a gente hoje em dia, né? A gente limpar, fazer toda essa limpeza e acelerar o que a gente quer. Né? Uma coisa muito interessante, eu tive num congresso, num workshop esse final de semana, um congresso só de médicos, e todos eles no consenso. Antes de construir qualquer coisa, a gente precisa limpar, a gente precisa faxinar antes de qualquer coisa. E vou falar da mesa, que eu amo essa mesa radiônica. Eu quero saber como que ela tem alguma coisa que limpa, que faz uma limpeza energética, limpeza de emoções, fala pra gente. Tá. A mesa radiônica do fluxo imediato, ela limpa, ela equilibra, ela atua na nossa energia, né? Então, ela faz essa limpeza, proteção energética. A minha mesa é essa daqui, do fluxo imediato. Ela tem esse gráfico medidor aqui embaixo para a gente ver, né? Para a gente saber através do pêndulo como que está a energia. Se está uma energia equilibrada, se está uma energia pendendo para um pouco negativo. Também aqui, ó, nessa mesa, eu também faço avaliação dos chakras, né? Que tem todos os chakras, eu pendulo para saber como que tá esses chakras, se eles estão equilibrados ou não, né? E também aqui nós temos a geometria sagrada dos arcturianos. Aqui são os portais que para a intenção da pessoa, do cliente, a gente vai pendular qual é a ferramenta que é necessário no momento do tratamento, no momento da sessão. Então, eu vou, faço uma avaliação para ver quais são as ferramentas necessárias. E depois tem aqui, ó, não mostrei aqui, mas aqui, ó, nós temos o símbolo da espada do arcanjo Miguel e tem o do escudo também. E esse aqui é o cubo de Metatron, é onde eu coloco o testemunho, né? Para eu coloco os dados da pessoa que está fazendo o tratamento. É uma mesa maravilhosa, eu adoro essa mesa, ela tem um resultado muito rápido. Quando faz a sessão, ela tem uma duração de 30 dias. Então, durante 30 dias, pode acontecer vários movimentos na nossa energia, na nossa vida. Aparecem inúmeras situações. Aparece a situação relacionada àquilo que você pediu e até abertura de caminhos, alguma coisa que estava travada, destrava, alguma coisa que você não conseguia dar andamento, de repente começa os processos a você sintonizar com essa energia. Por quê? Nós temos um campo energético, né, Ale? Nós temos um campo energético, quando ele está bloqueado, nada vai. Você pode ir atrás, você pode insistir, mas quando a gente limpa esse campo, fica mais fácil. Nós temos esses chakras, né? Do topo da cabeça até o chakra básico, eles têm que estar alinhados, eles têm que estar equilibrados e as coisas vão fluir mais fácil. Então, aquilo que você vai com força, com vontade, e a coisa anda difícil, quando a gente faz uma sessão de mesa radiônica, tudo muda. Minha vida, assim, transformou completamente. É, pois é.
esse ponto mesmo de limpar, a gente tem que limpar para poder funcionar, né? Para poder, seja lá o que for que a gente construir no espaço limpo. Até um terreno. Compra um terreno, vai limpar o terreno primeiro. Então, tudo que a gente vai construir, a gente precisa limpar. E que maravilhoso que essa mesa tem Essa essa mesa é visão de limpeza. maravilhosa. A Lê também, né? Tem as mesas dela, Então, eu tenho, né? Que eu também adoro. sou gulosa, eu tenho 8 mesas radiônicas, trabalho com um monte de assuntos diferentes, e quem faz essa parte da limpeza tem uma mesa só para isso, que é a mesa radiônica da proteção espiritual de Arcanjo Miguel. Então, ela vai em registro acástico, ela vai em vidas passadas. Deixa eu dar uma pausa só um pouquinho. Gente, fala no chat com a gente para a gente saber quem está aí. Tem 5 pessoas online, estou muito feliz. Tem um Zezinho que está falando oi aqui pra gente. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E as outras pessoas que estão aí quietinhas, por favor, fala no chat aí com a gente, pra gente saber Boa quem noite que aí para é, quem está quem que você quer chegando. saber. Essa é uma estreia, eu e a Catiúça, que a gente é metida. A gente é muito metida, a gente é atrevida. E a gente Gente, resolveu. foi mesmo. Gente, é a nossa estreia. A gente ainda está se organizando aqui para que faça uma live maravilhosa para vocês. Eu tô com problema de áudio, eu tô custando escutar a Lê, mas vai dar tudo certo, porque a gente tem nossos amparadores, nossos mentores vão ajudar aí para fazer uma live maravilhosa. Sim. Também estou escutando você bem baixinho, não sei o que está acontecendo, não sei se isso é normal também, se é assim que funciona, porque toda vez que eu faço live, ou eu sou convidada, ou eu faço live sozinha. Primeira vez que eu convido, primeira vez que eu chamo alguém para minha casa, chique demais. Vai dar tudo certo. Ai, super, super vai. E a gente sempre, nossos assuntos sempre são edificantes, né? Sempre que a gente conversa, sai coisa boa. Aí a gente estava conversando hoje e falou, Lê, esse nosso papo dá uma live, né? Dá uma live. Então, Foi, qualquer foi. coisa que a gente for conversar, vai sair coisa boa, vai ter aprendizados. As pessoas que ouvirem vão ter aprendizado, vão ter insight, vão ter conhecimentos. Então, essa é só a primeira de muitas que a gente vai fazer. E sejam muito bem-vindos, todos que acompanharem agora no ao vivo, todos que assistirem depois. Comentem, por favor. Se sentir no coração, compartilha. Se quiser que outras pessoas saibam também. E aí eu estava falando da mesa de Arcanjo Miguel. A gente não pode ignorar o princípio básico de que tudo que existe é átomo. Não existe nada que não seja feito de átomo. Então, vamos tentar trazer para a realidade que isso tudo que a gente vê com os nossos olhos físicos é tudo um mar de átomo. Na verdade, não é eu não estou aqui, o celular está aqui. É tudo um átomo, mar de átomos, um mar como se fosse um mar de areia. Cada grão de areia fosse um átomo. E aí, essas ferramentas que a partir de, se eu não me engano, a partir de 1990, essas ferramentas foram mais efetivamente aparecendo no planeta. Ferramentas integrativas, ferramentas que ajudam a gente a deslanchar nessa realidade, a limpar o nosso agregado energético. Então, não excluindo uma coisa muito importante para você conseguir absorver essa live, você vai precisar saber que existe vida fora dessa vida, que existe outras vivências, que existem outras dimensões, que existem outros estados de vida, não só essa aqui que a gente está vivendo, que nós já vivemos também em outras vivências. Falar que a vida passada é temerário, porque não existe passado, só existe um grande agora, um imenso agora, cheios de uma sequência de agoras. Então, eu acho que vidas paralelas, eu acho que é mais condizente. Eita, Cati sumiu. Você sumiu, Cati. Voltou. Mais condizente com que é a nossa realidade, né? Então, para você absorver essa live, você precisa trazer na sua consciência de que você é um ser multidimensional, que você é um espírito ocupando um corpo físico, tendo uma experiência na matéria, e que dentro dessa realidade você consegue desenhar do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Ai, mas não é. Eu quero uma coisa e tá outra. Porque aí não é tão simples, né? A gente não vive no mundo da feiticeira,
mexia o nariz e as coisas ficavam tudo lindo, maravilhoso. A gente tem todo um desdobramento de realidade para a gente tirar, mas que comprovadamente, cientificamente falando, esse mar de possibilidades, de potencialidades que a gente vive, ele é real, ele existe. E quanto mais a gente se tornar consciente, mais a gente toma posse dessa cocriação. Porque foi ensinado pra gente durante muito tempo que a gente dependia de coisas, de pessoas, de regras, de rituais, que a gente precisava de algo para poder alcançar um estado maior de consciência, um estado mais tranquilo na vida, com mais paz, com mais segurança financeira, que a gente dependia de um dogma, dependia de um prédio, dependia de alguém dizendo para a gente o que devia fazer. E a gente está retomando a nossa independência, né? Retomando o poder pessoal da gente tomar conta da nossa própria vida e da gente entender que a única responsável por tudo que a gente vive é a gente mesmo, né, Kátia? É isso aí. É isso aí. A gente é uma consciência, somos, né, uma consciência portando um corpo físico, né? Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir, e eu acredito muito que a gente tem que fazer as reconciliações, né? Não é fácil essa vida terrena, a gente está aí lidando com inúmeras pessoas de estilos diferentes, pessoas diferentes de nós. Mas, como eu estudei algumas coisas do professor Valdo, ele fala que quando estamos no outro lado, vivendo a outra experiência, a gente é tudo, é como se a gente ficasse junto aquelas energias que nos conectamos. E nós aqui também conectamos com as pessoas com as mesmas frequências, mas no dia a dia a gente tem que lidar com outros tipos de comportamento, com outros tipos de pessoas que gostam de determinadas é, crenças, estilo de vida, então a gente encontra de tudo, a gente vive num ambiente, né, no planeta, que a gente encontra de tudo, de todas as formas, todas novas ideias, né, que do outro lado a gente não segue aquilo que nós temos a tendência de gostar. Então a gente fica, por exemplo, se eu tivesse morrido hoje, eu estava lá no mundo das terapias. Eu ia ficar lá no meio das terapeutas, falando de terapia, falando sobre as ferramentas, quais são as coisas que eu fiz aqui, né? O que que eu gostei, o que que eu não gostei. Então a gente é uma questão para a gente pensar na nossa vida, né? Se a gente está desperdiçando esse momento ou se a gente está agregando alguma coisa para nós e para o outro, né? Eu acredito muito que a nossa energia ela tem que ser benéfica para todo mundo, não é só para mim. Onde eu chego trazendo energia boa para as pessoas, né? Eu e a Alessandra, a gente fez uma amizade muito rápido por conta disso, por conta do nosso cartão de visita, que é a nossa energia. Nós nos conectamos, a gente tem uma amizade aí de quê? Um ano? Um mês? Dois Eu nem sei meses. quanto é, 2 meses de amizade, então foi bem rápido, de troca, é, de ali sintonizar das mesma frequência, falar de coisas que a gente gosta e também assim coisas que nos interessam também, né? Coisas que a gente pode aprender uma com a outra, com as trocas das nossas experiências, né? Então, assim, é isso que a gente traz aqui. É lógico, né? A gente criou essa amizade porque a gente trocou essa energia boa, a gente, né? Fomos falando uma com a outra, conhecemos num grupo, e aí a gente teve essa troca boa de energias, que é o que a gente precisa espalhar por aí, né? Trabalhar essa frequência o máximo possível. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Tem pessoas que tornam a nossa vida difícil, mas a gente está ali trabalhando e contribuindo para esse planeta ficar bem melhor, né? Vamos contar para as pessoas como que a gente veio parar aqui na vida? Porque Bom, a gente vai precisar ter um ponto de partida, as pessoas vão precisar conhecer a gente, então precisa é, saber de onde que a gente veio, né? Então, eu sou paulistana, nascida e criada em São Paulo, e fui criada num lar evangélico. Minha história está aí no meu canal no YouTube, se alguém quiser assistir, ficar curiosa.
curiosa sobre minha vida. Tá lá uma boa parte contada, mas fui criada num lar evangélico, extremamente rígido, controlador e com pouco espaço para criatividade, com pouco espaço para conhecimento fora do dogma da igreja. Então cresci, fui moldada dentro daquilo. Até hoje trabalho terapeuticamente questões relacionadas a isso, porque você acaba a criança crescida dentro de um lar, seja de qual religião for, não, independe. Se ela cresce dentro de um lar rígido, ela deixa de ter a espontaneidade, a criatividade. Muito da criatividade é massacrado, da espontaneidade, da natureza, da essência da criança é amassada, destruída. E muito disso foi o que aconteceu comigo. Durante a infância não tinha espaço para eu ser. Eu tinha que apresentar, eu tenho que me apresentar de uma forma pré-estabelecida como tinha que ser. Então isso foi me moldando como pessoa e com 18 anos eu consegui me libertar, consegui sair, depois de ter tido uma crise aos 14 anos, mas ainda tive que suportar até os 18, consegui sair e daí para frente começou a minha real busca pessoal por Deus. Eu tinha posso contar até um hiperfoco em ter uma experiência com Deus. Eu tinha que ter uma experiência com o divino, uma coisa sobrenatural. Eu falava que eu falo hoje que isso é buscar Deus para mim, né? Isso é buscar Deus na essência. Mas eu tinha que ter uma luz. Eu tenho que ver alguma coisa, uma nuvem com um formato esquisito, o meu nome escrito não sei aonde, um animal falando comigo. Eu tinha, porque eu cresci lendo a Bíblia, eu aprendi a ler na Bíblia. Então, a Bíblia é cheia de histórias mirabolantes. E eu achava que a única coisa que fosse válida era se eu tivesse uma experiência daquela, tipo a mula de Balaão, a mula que falou, o peixe que engoliu Jonas depois de 3 dias vomitou ele. Então eu achava que tinha que ter uma prova que Deus era o cara todo-poderoso, que o cara era, quase que eu usei uma palavra aqui, o poderosão, assim, o chefão de tudo. Ele ia me proporcionar uma experiência dessa. Não, eu tava procurando ele, eu tava querendo falar com ele, eu tava chamando ele. Como é que ele não ia fazer isso comigo? Ele ia assim, ele ia me dar essa experiência. E aí eu fui procurar nas igrejas, porque eu achava que era nas religiões o lugar onde eu iria encontrar essas experiências. Falava, é nessa. Aí não foi. Quando eu era dessa religião, primeiro, desse meio de Jeová, quando eu era, a minha oração, eu sentia, de verdade, eu sentia que a minha oração não passava do teto. Eu sentia que barrava, chegava no teto aqui, ela ficava aquela fumacinha ali e não passava. Eu não sentia que tinha alguém me vendo ali, me ouvindo, prestando atenção. De verdade, de coração eu não sentia. E aí meus pais falavam que isso era porque eu tinha maus pensamentos, porque eu sempre fui rebelde desde pequena, que eu não concordava com um monte de coisa, principalmente com a submissão feminina, uma coisa que nunca desceu pela minha garganta. Então eles falavam que eu não tinha essa relação achegada com o Jeová, porque eu era pro forma. Eu não era sincera de verdade, porque na verdade eu estava questionando, e estava mesmo. Questiono até hoje, graças a Deus, minha capacidade de questionar. Oi, Lorena, seja bem-vinda, Lorena Beatriz. Muito bom, ai que legal. Muito bom participar. Se quiser fazer uma pergunta sobre o tema, por favor, fique à vontade que a gente está aqui para responder. E aí eu fui nessa busca louca, querendo um sobrenatural, querendo uma coisa, não, porque Deus vai se mostrar para mim. Aí eu fui para uma igreja, não deu certo. Minha oração na Assembleia de Jeová só não passava do teto. Aí aconteceu de acontecer o desencarne da minha mãe e eu tenho a minha primeira experiência espiritual. Aquilo me rachou no meio. Tudo que eu tinha aprendido até ali caiu por terra, virou mentira e eu perdi até quase a minha identidade com isso. Porque tudo que eu tinha aprendido não era verdade e eu estava sentindo aquilo dentro de mim. Por isso que eu me promovo muito sobre a pessoa ter a sua própria experiência. Porque quando você tem a sua própria experiência, ninguém tira de você. Ninguém te quebra, ninguém te faz duvidar, porque você teve. Aí eu acredito muito nas pessoas sinceras de coração que estão numa igreja
evangélica pentecostal, por exemplo, e elas estão lá sentadas, foram lá sem intenção nenhuma, de repente são tocadas. O Divino Cristo, o Cristo interno, é tocado. E ela tem aquela experiência sobrenatural, seja lá com o que ela está buscando, não importa, mas ela tem a experiência pessoal. Eu acredito muito nisso, de verdade. Quem que vai duvidar dela? Ninguém vai duvidar. Ela nunca vai deixar ninguém colocar cheque mate naquela experiência, porque foi algo que ela sentiu. E eu tive essa experiência de sentir. Quando eu vi lá, quando eu fui ao hospital, que minha mãe estava em coma, e que eu olhei para ela assim, e não tinha ela mais, só tinha o corpo. Aquele casulo, parecia uma casca, de verdade. Eu penso na cena, me vem a sensação de casca vazia, quase transparente, de tão vazia. E eu falei, cara, como assim? A minha mãe não tá aqui? Como assim? O corpo dela, eu tô vendo o corpo dela aqui. Como é que ela não tá aqui? Como é que eu tô sentindo que tá oco? Quando eu tive essa. Eu falei, meu Deus, tá tudo que eles tinham me dito até ali, que o espírito morre junto com o corpo. Até onde eu sabia, o corpo físico morreu, o espírito morreu junto, não deixa de existir, vai ser ressuscitado lá não sei aonde, não sei quando. Era isso que eu achava que sabia naquela época. E eu vivi a vida inteira entendendo assim. Quando eu olhei e não tinha Cate, você não tem noção. Eu fiquei paralisada olhando assim, eu perdi até o drama da situação. Porque ela já vinha ela teve uma cirurgia muito mal feita, não identificado. Boa noite, de governador Valadares, aqui fala. Muito boa noite. Seja Boa bem-vindo. noite. E aí, aquilo estourou alguma coisa dentro de mim. Eu falei, eu preciso fazer, eu preciso buscar, eu preciso saber o que está acontecendo. E aí eu tive a minha primeira experiência sobrenatural. E aí, porque quem procura acha, né? Quando a gente, o próprio Cristo Sim, fala, persistir em buscar e achareis. Então é eu tive a minha buscar e primeira achar. experiência sobrenatural, muitíssimo sobrenatural, que eu só consigo acreditar porque eu passei por aquilo. Passei por isso, eu vi, eu senti na minha garganta aquela sede. Você viu nessa parte que eu contei? Aquela Aham, sede que sim. eu senti, que minha garganta colava. E o que eu preciso beber? Preciso beber e vamos lá tomar um Guaraná. Guaraná, eu odeio Guaraná, detesto Guaraná. Até hoje, o refrigerante que eu menos gosto é Guaraná, mas eu tinha vontade de tomar Guaraná. E eu fui lá, eu tomei o Guaraná num gole só e não entendia nada o que está acontecendo. Porque coisas assim muito diferentes acontecendo. Isso é uma característica da experiência sobrenatural, porque você não tem explicação para ela. Você não tem explicação lógica para aquilo que você está vivendo. E isso me deu uma certeza interna que eu estava sentindo e ninguém podia tirar aquilo de mim. Ninguém. E aí, para eu chegar até aqui, vai muitas outras experiências. Quero saber da Kate. Você tem, Kate, uma experiência assim, de sobrenatural, com encontro com uma quebra de crença, uma coisa que você teve uma experiência que você sentiu que ninguém te tira essa experiência? É verdade. A Lê tá contando aí que ela teve essa história, né, fantástica aí. Ela começou é, incutindo nela a religião bem nova e foi todo um processo de autoconhecimento, que é isso que a gente precisa. O problema não é só a religião em si, mas é a pessoa se autoconhecer, né? Sim. Como é que vai ser a sua experiência dentro de certa sociedade, né? Mas a minha foi bem diferente. Eu sou de família, eu sou de Minas, eu sou mineira, da cidade de Uberaba, cidade do Chico Xavier, que morou aqui por um longo tempo. Totalmente E vivida aí, aí. aqui na minha cidade, a religião ela é muito forte, mas eu nasci numa família católica, mas não era uma família que eu tinha que seguir o catolicismo. A minha mãe, assim, trabalhava muito, né? Então, assim, ela nunca teve essa rigorosidade. Por quê? Eu fui batizada na igreja católica, eu fiz o catecismo que eu tinha uns 13 anos, então eu era bem menina, bem novinha. E depois eu indo à igreja,
eu não me encontrava na igreja. Gente, eu juro, eu não fazia nada de errado. Eu dormia quando o padre celebrava a missa, eu encostava assim e dormia. Ele às vezes falava em latim, às vezes ele falava em português, então assim, eu era bem jovem. Aí eu falei para minha mãe, falei, mãe, tem algum problema se eu não for? Ela, não, não tem. Você não quer ir, então não vai, não vou te obrigar, né? E aí eu fui é, trabalhando muito, né? Eu comecei a trabalhar muito nova. Eu tinha 14 para 15 anos, eu tive que trabalhar para ajudar a pagar as contas de casa. E aí eu ficava questionando o decorrer, né, da minha idade, acho que eu tinha 16 a 7 anos, eu ficava questionando. Falei, não é possível que a vida é só isso. A gente nasce, cresce, trabalha, casa e morre. E eu comecei a questionar essa condição de vida, né? Eu não aceitava, eu falei assim, eu não quero essa vida. E aí foi a minha busca, né? Eu comecei a ler livros. O primeiro livro, que eu até dei uma entrevista para o Emerson, foi o. Eu achei um livro na casa da minha mãe que chama O Poder do Subconsciente. Eu amei esse livro. Esse livro era para mudar a realidade. A gente tem umas orações lá e eu tinha que ler aquilo lá para mudar e minha realidade nunca mudava. Eu achava que era assim, igual um segredo. Eu fazia hoje, amanhã ia mudar. E eu comecei a ser a minha busca espiritual. Eu queria entender o que eu vim fazer nesse planeta. Eu não fui aquela menina que fala assim: ah, quando eu crescer eu vou ser médica, vou ser advogada. Eu não sabia o que eu ia fazer da vida, né? Eu tava perdidaça aqui. Eu falei: o que eu vim fazer nesse planeta? Eu sei que eu vim ajudar o povo, eu não sei como. Pobre, que jeito que eu vou fazer faculdade, sem dinheiro. Então, o que eu vim fazer? Então, a gente fica muito perdida, né? E minha mãe me deixou muito livre para fazer as coisas. Ela não tinha dinheiro para me dar opções, né? Então, eu tinha que trabalhar muito. E aí, eu falei, um belo dia, eu falei para minha mãe assim: eu quero ser professora. Ela, ai, não. Você jura que você quer ser professora? Mas professor ganha pouco, professor sofre. Eu já dei aula, minha filha, escolhe outra profissão. E aí o tempo foi passando, eu tinha que trabalhar para construir minha vida, né? Ajudar minha mãe. Aí fui para um curso de artes, foi onde que eu conheci meu marido no curso de artes, fiz faculdade de artes visuais. E questionando, eu achava, na minha cabeça, eu achava que eu tinha que ter uma religião. Eu falava para ele assim: olha, que tal a gente frequentar a igreja? Ele: não, não vou para a igreja, eu não sigo religião. Ele foi uma pessoa que começou a conversar comigo qual é a necessidade de frequentar uma igreja. Eu falei assim: mas a gente não tem que frequentar algum lugar, um centro, uma igreja? E ele começou a questionar: por quê? Para quê? Então, essas perguntas foram fundamentais para eu poder entender sobre isso, né? E foi aí que eu fui, conheci algumas pessoas de Igreja Batista, Testemunho de Jeová. Eu convivi com essas pessoas, conversei com elas. E realmente, assim, são instituições, são igrejas que as pessoas começam muito jovens, né? Eu já estava com mais de 20 anos e não ia funcionar para mim por conta que eu não estava me conhecendo, né? E aí, no decorrer da minha vida, eu comecei então a fazer terapias. Eu queria entender mais sobre mim. Eu fui pesquisando sobre mim. Procurei alguns terapeutas e tudo, e fiquei apaixonada pelas terapias, né? E aí eu conheci um instituto que é o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que lá esclarecia muitas informações, principalmente de fenômenos, né, de saídas do corpo, enfim, várias questões de fenômenos. Ele citava alguns livros para a gente blindar o nosso corpo energético, saber mais sobre os chakras, sobre energia. Então, eu comecei a participar das palestras, depois fui voluntária, e aí eu fui conhecendo todo esse campo energético de forma mais de pesquisa. Então, eu me encontrei nesse local porque eu tinha que me pesquisar, porque como a Alessandra mesmo falou, nada melhor do que a gente viver.
viver a realidade daquilo que você está, né? Então, eu estava com muitas dúvidas, eu achava que eu tinha que fazer parte de algum grupo, mas eu descobri que a caminhada é sozinho primeiro. A gente começa a fazer uma autodescoberta, autoanálise, saber como que estava, porque assim, como todo mundo, eu também tinha meus problemas pessoais, eu também vivia falando coisas negativas, reclamando da vida, reclamando do trabalho. E aí, quando eu comecei a fazer terapias em mim, né, e aí eu comecei a fazer formações, eu começou tudo mudar. Tudo começou a fazer sentido. Eu senti mais equilíbrio, eu senti que teve mais clareza mental. Então, assim, as pessoas chegam perto de mim, ou então pelo online mesmo, falam assim: nossa, mas a sua energia é tão boa. Mas isso é trabalho, gente. Isso é uma coisa que você não fez, você não faz nada. Não, eu trabalho todos os dias. O que eu chamo de trabalho? É seguir uma limpeza do Arcanjo Miguel, é pedir aos meus professores espirituais para sempre estar comigo, pedir proteção, fazer trabalho de proteção, fazer uma mesa radiônica ou qualquer tipo de técnica que vai agregar isso no meu corpo energético, no meu corpo sutil, né? E isso é fantástico, isso te dá até uma certa dependência. É claro, tem gente que ainda não sabe trilhar esse caminho, tem gente que ainda está um pouco perdido sobre isso. E por isso que eu me formei como terapeuta e conheci terapeutas igual a Alessandra, que, assim, eu fui fazer a gente se conheceu fazendo terapia nela, depois ela fez terapia em mim, que foi o máximo, né? E a gente formou essa amizade tão linda que eu acho, que eu adoro, eu tenho muita admiração pela Alessandra dos trabalhos que ela faz, né? E é isso, gente, é viver em grupo, viver bem em grupo, respeitando a cada conceito, respeitando a caminhada de cada um, né? A evolução é de cada um, é nesse respeito. E assim, sair bem mesmo, com as melhores energias. Eu não posso vir aqui nessa live e ficar reclamando, falando mal do planeta e falando mal disso, do que aquela aconteceu. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo, sabemos os problemas do mundo, mas por que não, assim, a gente começar a falar de coisas positivas, né? Começar a mostrar para vocês que existe sim formas da gente mudar a nossa realidade através dessa questão energética, da gente começar a dominar essas energias, começar a dar mais atenção a isso. Pode ser que numa live não esclareça tudo, mas que você busque isso através de treinamentos ou uma terapeuta tratar você e ela vai explicar melhor isso daquilo que você vive, né? Ou também lendo livros sobre o assunto. É muito importante que nós, brasileiros, adquira esse conhecimento, tome posse dele, todos saibamos que isso existe, né? E eu falo de coração, assim, desde que comecei a retomar o controle da minha vida através das terapias, tem sido fantástico, tem sido assim, mágico, vamos dizer assim. E aí eu conheci pessoas nos últimos meses, pessoas que entraram na minha vida e eu só me beneficiei com isso por conta de ser o campo das terapias. Você ressoar com esse tipo de energia, com a energia dessas pessoas, né? Elas estarem vibrando na sua energia, vibrando, como é que é? Interferência construtiva. As pessoas estão vindo, estão ajudando você a construir. Então, são interferências positivas, são pessoas que a gente melhor aproximar, porque aí todo mundo cresce, não cresce sozinho um. A gente se soma e É, todo mundo cresce. Isso que é o mais maneiro. e quando a gente também se melhora, quando a gente está bem, está feliz, a gente atrai muita pessoa feliz também. É uma consequência. Exatamente. E tem umas medidinhas também que a gente pode fazer para manter a nossa saúde mental boa, saúde energética boa, como por exemplo se afastar de notícias na TV, se afastar de programas que fica falando de tragédia, de morte, de coisas, violência principalmente, coisa que é o que dá ibope no planeta, né? E é exatamente o que está acontecendo hoje. Ah, mas o mundo piorou. Não, não piorou, só está aparecendo na internet. Agora todo mundo tem um celular,
Todo mundo na hora liga a câmera e em 5 minutos o mundo inteiro está com a imagem disponível daquilo que acabou de acontecer. Então a gente vive na era da informação. Essas coisas vão ser vistas, vão ser mostradas e ainda bem, porque a sujeira só é limpa quando ela vem para a tona. Enquanto ela está Ah, escondidinha lá sim. debaixo do móvel, atrás do móvel, ela não é limpa, ela vai ficar lá para sempre. Então a É ideia é verdade. essa do que está acontecendo hoje, de vir para a tona e limpar e não fazer mais parte do planeta Terra, não está mais circulando essa energia aqui. Eu acho que é para isso que serve e aí a gente vai escolher o que a gente faz, né? Porque é uma escolha, não é? O que acontece com a gente não é escolha. Às vezes a gente não tem controle, mas o que a gente faz com isso, sim, é da nossa competência, né? Da nossa responsabilidade. E qual é a sua responsabilidade no tudo isso que está acontecendo? Você está engordando, eu estava falando isso na outra live. Você está engordando o cordão das pessoas com pavor, com medo, com insegurança, ou É. você está engordando o cordão das pessoas com fé, que querem vibrar no bem, que desejam bem, pensam bem, falam bem e estão engordando esse cordão. Qual parte que a gente está? Tem uma frase na Bíblia que, nossa, ela nunca me saiu da cabeça, que é: quem comigo não ajunta, espalha. É simples. Se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Qual que é? Não tem a metade. Não tem em cima do muro mais hoje. Se você está em cima do muro, você está fazendo parte do problema. Não tem, ou é parte da solução ou é parte do problema. E qual é a solução? Que a gente tem que sair militando, sair defendendo os golfinhos, as baleias, e sair quebrando as coisas e fazendo protesto. Não, a mudança é interna. É interna, cada um fazendo o seu aqui no cantinho, no quietinho. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu Deus em silêncio, no escondido, lá. É isso que é para fazer. Não adianta gritar em praça pública e em casa, espancar filho, espancar mulher e ser terrível com a família. Não é essa a resposta é interna. Ah, mas a guerra é lá no Irã. Não, a guerra é dentro de nós. O Irã está refletindo a energia de guerra. O mundo está refletindo a energia que há dentro de nós. E não só uma guerra contra o outro, briga dentro de casa, mas uma guerra interna também. O quanto você se culpa das coisas que você de repente era para ter feito hoje e não fez. O quanto você se culpa pela criação que você teve, pelas coisas que te aconteceram, pela forma como você lidou com as coisas. Quanto de culpa tem na gente? O quanto a gente consegue armazenar culpa para fazer engordar esse cordão e continuar vibrando nessa energia. Então, enquanto a gente não assumir a nossa única responsabilidade, não é, como eu falei, não é pegar uma arma e sair guerreando, não é pegar a bandeira e sair gritando na rua, é dentro, é dentro. Quando a gente mudar dentro, quando a gente entender que tudo que está fora é um reflexo do que está dentro, a gente vai mudar o mundo de verdade. Tem uma frase também que é muito bonita que diz: qual é a sua responsabilidade na desordem que você reclama? Quanto que a gente está cooperando com aquilo que a gente não quer mais que exista? Quanto a gente está indo na contramão disso? Como É. que a gente está contribuindo com isso? E isso é pessoal, é intransferível, ninguém vai resolver o meu e eu não vou resolver o de ninguém. Então, quanto que a gente pode manter os chakras alinhados, os 88 mil chakras, que é esse o número de É, chakras que a gente tem no nosso corpo humano, no corpo físico. 88 mil chakras, são 12 os principais, os 7 mais conhecidos. O sim. quanto que a gente está mantendo a nossa conexão, nossa intuição, o quanto que a gente está se expressando de forma saudável, o quanto a gente está usando de amor incondicional, o quanto a gente está absorvendo as energias externas e emanando energias negativas, o quanto a gente está poluindo o nosso corpo com relações destrutivas, com relações sem afeto, sem amor genuíno. É só a gente. Só a gente fazendo com a gente. E aí, quanto mais pessoas entenderem que somos nós fazendo mal conosco mesmos, quanto mais pessoas entenderem, mais eleva a vibração do planeta. Só que tem um problema.
probleminha, só uma. Vou terminar aqui a minha fala, e você falar um Certo. pouco. Não vai sobrar pessoas com baixa energia. O critério de corte aqui, nesse momento de transição, é vibratório. Então, se você está vibrando baixo, se você está vibrando na culpa, no medo, na tristeza, na raiva, na apatia, lá na parte de baixo da tabela, vai ser corroído, vai ser desintegrado, vai ficar louco, vai bater o pino, porque o planeta não está mais suportando esse tipo de baixa energia. Não sei se você acompanha, Kátia, a ressonância Schumann. A ressonância Sim, Schumann, eu tenho visto ela, algumas pessoas falarem, né, a dessa ressonância Schumann ela é a média transição. da vibração planetária, somando todos os reinos, animal, vegetal, mineral, todos os reinos. É a média vibratória. E a gente está tendo picos de 100 Hz. Quem está vibrando menos que isso, a vergonha vibra em 20 Hz. A culpa vibra em 30 Hz. Se você está vibrando na culpa, na vergonha, no medo, na tristeza, você está abaixo de 200 Hz. A tristeza acho que está 125 Hz. A tristeza. A raiva está em 175 Hz. Já um pouquinho, porque te tira da apatia, te tira do buraco onde você está enfiado. Então, como você está cuidando das suas emoções para elevar a sua vibração, para você acompanhar o fluxo do planeta. Só isso. Porque ele vai, como dizia Raul Seixas, ele vai sacudir feito um cachorro para espantar as pulgas. O planeta é isso que está acontecendo agora. Ele está sacudindo, ele está que nem um cachorro para É, poder espantar a pulga. E o quanto você vai ter de força para segurar lá no pelo do cachorro para poder não ser espirrado. De é qualquer isso aí. forma, porque a morte só precisa de desculpa para levar, né? Ela só precisa de uma palavra lá para colocar na certidão de óbito. Só isso que ela precisa, de mais nada. E o quanto que a gente está colaborando conosco mesmo, para nossa elevação vibratória, para melhorar essa tanta negatividade, tanta densidade, tanta tristeza, que a É, gente está Alessandra, isso aí que você colaborando está para isso. falando é importante, porque as pessoas estão achando que eu falando coisas negativas vai afetar as pessoas, mas na verdade é o próprio veneno que ela está tomando. Tudo começa quando eu faço autoassédio. O que que é autoassédio? Eu começo a reclamar, reclamar, e aquilo está no interior, né? Posso falar mal do governo, posso falar mal da Alessandra, posso falar mal do fulano, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, mas você que está se envenenando, né? Você quer atingir o outro, mas volta para você. Então, é isso que a Alessandra está falando, é sobre isso, sobre a gente trabalhar esse interno, né? Para a gente não contrair aí as doenças. A gente cocria até doenças com essa situação. E aí não adianta mais fazer terapia, só terapia vibracional. Eu preciso de um médico, preciso de uma equipe física para tratar o físico. Exatamente. Então, isso é simplesmente assumir a responsabilidade pela própria vida. Pegar a rédea lá da carruagem, tomar posse e ver o que eu posso fazer. Porque é muito fácil e a gente foi muito mal acostumado a colocar a culpa no outro. Isso vem desde aquele mito, aquele conto de Adão e Eva, onde o Deus procurou lá o Adão. Ah, cadê você, Adão? Ah, eu tô escondido porque eu tô pelado. Ah, mas eu tô pelado. Quem te falou que você tá pelado? Ah, aquela mulher lá que o senhor me deu a fruta e eu comi. Foi ela que me deu. Ele vai lá, Deus vai lá na mulher. Mulher, o que você fez? Não sei o quê. Ah, foi a cobra que me enganou, por isso que eu comi. Então, isso incute na mente das pessoas que a culpa sempre é de alguém. Nunca a responsabilidade é dela. Sempre ela pode jogar para alguém. E isso fez isso que acontece. Falam muito sobre, me perguntam muito sobre opinião política. Ah, qual que é a sua opinião política?
com a política é que os humanos usam a política para correr das suas próprias responsabilidades. Porque eles vão lá, votam numa pessoa lá, qualquer, às vezes, cata um papelzinho do chão, escolhe lá o número, vai lá, digita, leva o papelzinho na mão, nem sabe quem é aquele cara. Vai lá É, e escolhe, né? Escolhe o cara e depois fala lá, ó. Porque política é tudo isso. Porque política não sei o que, não sei o que lá. Porque essa é a minha opinião política. Essa é a minha visão política. Porque o ser humano só delegou. E ele delega tudo que ele pode. Aí delega a parte social, a parte cívica, né? Delegou pro político lá a parte cívica. Aí chega na parte espiritual, na parte religiosa, o que ele faz? Ele delega pro pastor, padre, rabino, pai de santo, qualquer coisa, o nome que quiser, qualquer diretor, qualquer dirigente espiritual. Não, porque eu vou lá no final de semana e eu é. confesso pro padre. Não, porque eu vou lá na igreja e aí Jesus me perdoa. Não, porque sempre E aí? delegando E a aí? responsabilidade. É, Ninguém assume a própria. E se falar que a responsabilidade do caos é sua, misericórdia, é o fim do mundo, é cancelado na internet, que não pode, porque. é, Não, porque você está ignorando não sei o que. Não, estou ignorando que as pessoas acostumaram a colocar a culpa no. Não, porque fulano vai lá fazer. Não, porque eu votei no fulano para ir lá fazer. Não, porque eu escolhi essa religião aqui. E o líder vai dar conta, ele vai resolver. Não vai. Enquanto a gente não assumir a responsabilidade pela própria vida, nada de bom vai acontecer. E essa coisa da cocriação que você acabou de falar, a energia vai sair de você. é. Ela Acho que tá vai na sair. Bíblia, né? Do verbo se fez um negócio assim Se do fez carne, né? verbo. Tá na O verbo é Bíblia que a Deus. gente fala, né? Vai sair de você, a energia vai sair. E se você não direcionar, não canalizar essa energia para onde você deseja, ela vai sair desgovernada. É muito simples, é a natureza da vida. É a natureza da vida. Então, se a gente não tomar consciência de que a gente controla essa energia, que a gente tem poder de direcionar essa energia que sai da gente constantemente, quem que não sabe que chegou num espaço cheio de gente e ficou com dor de cabeça? Que chegou num espaço cheio de gente e ficou cansado? Sentiu, se sentiu exausto, parece drenado. Quem nunca? Quem nunca deu um abraço em alguém e ficou doente? Exato. Quem nunca? Entendeu? Então, a gente não pode, a gente precisa parar de ignorar que tudo É, é energia. Precisa parar de. Mas isso é lá no livro da ciência. Isso é lá no documentário da Discovery Channel. Não, isso é aqui. Isso é na nossa vida, constantemente, 24/7. E quanto menos consciência a gente tomar disso, mais a nossa vida vai ser completamente desorganizada, desordenada, e a gente vai dizer, porque Deus quis assim. Porque é o destino. Porque eu não vim para ser isso nessa vida. Porque. Mais desculpas e desculpas e desculpas e desculpas. Ale, eu vi agora um vídeo do Léo Schneble. Ele tá falando que vai ter seres de luz que vão rasgar o véu. Você viu sobre isso? Que o véu vai ser rasgado e a verdade virá à tona. É porque a gente está no ano da divulgação, né? Já está tendo lá em Que vai Washington, vir já os está. seres aí, vai chegar e vai mostrar tudo. E Vai aí o estourar a pessoal, não sei se vai cabeça. aguentar com tanta novidade. Vai estourar a cabeça de todo mundo. Vai estourar. Até o final do ano. Acho que eu acredito que até julho já começou as aparições em massa, porque vai haver aparições, vai haver também falsa invasão alienígena, porque Isso também é os, os, importante falar. Porque agora com a os inteligência artificial, não evolutivos, os involutivos, os seres que não querem que as pessoas evoluam, não querem que dê certo, eles vão fingir uma invasão alienígena falsa, como se nós estivéssemos sendo atacados por alienígena, porque eles são muito maus. E isso não significa que eles vão ajudar a gente, não, tá? Isso
não significa que eles vão vir aqui, vou salvar a humanidade da caca que elas fizeram. Não. Porque a gente fez a caca, a gente vai ter que consertar. A gente que é responsável por isso aqui, que essa bagunça aqui que nós fizemos, ninguém vem salvar a gente, não. Não. E é todo mundo faixa, né? Que, porque vai ter É, intervenção. Porque os arturianos, porque os pleiadianos, que não sei o que, é, não sei o que lá. Eles já interferiram. Tem as ferramentas que eles deram pra gente. Os arturianos trouxeram a geometria que tem até na sua mesa. A geometria sim, tem a arturiana. geometria que foi canalizada. É, Minha quem quiser, querida, né, não é entra em contato de pura com os seres. dimensional Tem que estar com a arturiana. mente Olha aberta. que Aí, coisa ó, mais essa aí eu linda. fiz. Eu tenho essa daí, Então, essa tá aqui, ó, a mesa. ajuda que eles deram pra gente, ó. É, eu tenho essa aí. Entendeu? É o Olha, da cura multidimensional. isso. Essa é a ajuda que eles deram pra gente, mas assim, ó. Essa Eu tô ajuda. oferecendo ajuda pra vocês aqui, ó. Ajuda aqui, ó. Tó, pega e faz aí. Porque a gente já passou por isso. Nosso planeta já passou pela transição. Nós sofremos muito, sabemos do que a gente está falando. Então a gente está aqui, ó, oferecendo ajuda para vocês. Usem, porque eu não vou aí salvar o seu planeta. Eu não vou aí tirar você e não vou. Ninguém vai, porque nós somos uma civilização. Nós temos o direito galáctico de nos desenvolver enquanto civilização. Então civilização nenhuma vai fazer interferência aqui. Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio. Foi Deus deu o livre-arbítrio. Agora vão vir aqui ajeitar a bagunça. Acho que não é bem por aí, não. Deixa eu Eu ler para acho você aqui, que ó. assim a gente pode pedir aos nossos aí seres de luz, pedir aos professores espirituais uma ajuda, sabe, para a gente poder caminhar e ir para a direção certa. Mas fazer por nós estamos aqui para viver nesse planeta escola, né? Estamos parecendo um planeta hospital, mas quem sabe no planeta escola. Sim, imagina chegar os diretores da escola, chegar na sala de aula no terceiro bimestre. Gente, relaxa, eu vou passar vocês de ano. Ah, Relaxa. Imagina. E tem gente que de verdade acredita que vai haver intervenção e que nós estamos. Não, nem se preocupa. Já já os arturianos estão aí, eles vão resolver o problema. ai, meu Não, Deus, gente, não. não é assim. Ainda vai ter A gente não tem muito. crescimento. Eu tenho suporte, mas não vai fazer a prova pra gente. Não, vão dar suporte, estão dando. É, é, como fala? Como é que chama? Cursinho. Tá dando cursinho pra gente, tá dando resumo pra gente, tá adiantando um monte de conhecimento que a gente só ia ter daqui a milhares de anos com o desenvolvimento dessa humanidade. Hélio Couto fala um negócio que é absurdo. Em 6.000 anos de história, a gente teve 30 anos de paz. Olha o que é a mente do ser humano. 30 anos de paz em 6.000 anos de história. Então a natureza do ser humano é crocodilo. É crocodilo. E é assim, quero ver se alguém vai escutar isso e falar que é mentira. Tem um crocodilo no lago. Um crocodilo tranquilo. E tem um gnu, aquele cervo. Tem um cervo do outro lado. O jacaré tá tranquilão, porque ele tá lá sozinho, reinando no lago, não tem ninguém ali, tá só olhando o cervo lá. Chega outro crocodilo. Pode ter 100 cervos, 200 cervos, milhares de cervos. Ele vai competir com outro crocodilo. Vai competir. O jacaré não vai ficar lá de boa se tem outro jacaré. Eles vão disputar até um matar o outro. Não importa o número de cervos que tenham do lado de fora. Então, esse complexo R, esse cérebro humano primitivo, que é essa parte primitiva do nosso cérebro, ela vai desaparecer. Não É vai exato o existir. que eu ia falar agora. É o que eu ia falar agora. Não vai ter. Não vai ter esse cérebro reptiliano aí, acabou. A gente tá vendo aí, né, aliás, crianças, o tanto que elas já deram salto quântico. Crianças de altas habilidades, né? Tem crianças que são autistas?
Tem também, mas quem sabe a gente que não tá conseguindo conectar com essas Exato. crianças. A gente que não consegue conectar com elas. Não é que elas têm alguma síndrome. Será que não é nós? Não, nosso chip tá meio ultrapassado. Eu tenho certeza disso, certeza. Mesmo que eu acredito que seja a cura, que não seja uma deficiência, que seja a cura mesmo da humanidade. Uma forma de ver diferente, uma forma de se conectar diferente, É, entendeu? Então, e sem, mesmo uma criança neurotípica, não tem a rapidez de raciocínio, a rapidez de exato, consciência que ela exato. tem Para eles é dela muito mesma. óbvio. Enquanto a gente tá assim, ó, dando cabeçada, para eles, eles olham assim, mas não tô entendendo isso que você tá fazendo, você tá dando volta. Então, assim, para eles é muito óbvio. A gente que eu acho que o que a gente vê, o diferente, é que eles estão um pouquinho, eles estão acessando, ou eles estão acessando o planeta Terra a primeira vez, e a gente não tem uma comunicação eficaz, vamos dizer assim, né, com eles, com essas novas crianças, ou a gente está bem defasado mesmo, a gente tem um cérebro diferente do deles, né, e não estamos conseguindo conectar. Algo não se encaixa aí. Eu tenho um pensamento, um interessante ponto de vista de que essas crianças elas estavam preparadas para, sei lá, 2200, 2150, não estavam prontas para cá. Só que elas foram trazidas para poder ver se ajuda a evoluir um pouco a humanidade, para ver se empurra no tranco essa humanidade que se recusa a evoluir. Não é falta de É, possibilidade, é se recusar, é amar a zona de conforto mesmo, é não querer, é a resistência em evoluir, em deixar velhos modos de pensar para trás e assumir isso. novos. Sabe? Uhum. A resistência para isso é muito gigantesca. Não, não vai, não empaca mesmo, empaca naquele pensamento. Tem hora que eu tô sentada assim em algum lugar coletivo e eu vejo o pensamento das pessoas, a conversa das pessoas, eu falo, Deus do céu, ainda tem gente que pensa desse jeito, não é possível. Não é possível que eu tô encarnada na mesma era que uma pessoa que pensa dessa forma. E é gente nova, pasme, gente nova. Não é gente idosa, não. Porque o idoso você É, vai falar eu assim, vi os ah, foi relatos moldado do assim. jeito velho, né? Ah, foi. É difícil Não, mudar. Não, é gente nova. Gente nova com os pensamentos que eu falo, gente, mas achei que já tinha acabado. Mas não. Estão aí, firmes e fortes, só esperando o meteoro cair na cabeça. Só esperando cair na cabeça. Eu falo que eu sou Ale, time vamos falar meteoro. para eles o que eles podem fazer, né? Quem estiver assistindo a live, o que eles podem fazer para melhorar aí a questão das energias, porque além, né, que eu acho que é fundamental, sem questionamento algum, é fazer terapia. Nós concordamos que todos temos que fazer terapia, a gente faz, vivemos fazendo terapia. E a gente defende essa ideia porque a gente vê vidas transformadas, muitas vidas transformadas, de depressão a qualquer coisa, Qualquer a coisa. uma simples dor de dente, Sim. E é é a terapia. muito Mas bom. eles podem também, né, contribuir aí com o planeta através da meditação. A gente podia falar um pouco de Sim. meditação. Uma coisa bem simples, para não falar assim, ah, tá vendendo as coisas, tem que comprar. Não, vou falar uma coisa bem simples que todo mundo pode fazer, todo mundo tem acesso, é a um pedaço de grama, um pedaço de chão com grama. Vai Grama. andar na grama, vai botar o pezito no chão. Ah, mas não demora na cidade, não tem mato. Vai na praça. Enquanto todo lugar tem praça. Todo lugar tem É, canteiro central no meio das avenidas grandes. Eu moro em São Paulo. São Paulo, pra você achar um cantinho de grama é osso. Mas tem canteiro central nas grandes avenidas. Tem lá o canteiro central e tem grama. Tira o sapato. Ai, mas que vão pensar que eu sou maluco? Quem vai pensar quando o mundo estiver caindo e a gente estiver no apocalipse zumbi? Quem vai ligar se você está com o pé na grama ou não? A gente está no apocalipse zumbi. Só que é o apocalipse zumbi mental. Não é o
apocalipse zumbi físico, é um apocalipse zumbi sim. mental. Então, não se importe, vai lá, pisa descalço na grama, vai, tira o sapato, tira o chinelo, 15 minutos que seja, anda na grama, deixa É de ficar ótimo, perto, gente. Isso é maravilhoso. É aproveita conectar com a natureza. Não tem com como. terra, com Gaia, com da onde a gente se nasceu, da onde a gente saiu, que a gente saiu daqui. E o outro método é a meditação, que a Kátia acabou de falar. Meditação. Para Meditação. mim, no meu interessante ponto de vista pequenininho aqui, de 1 em 8 bilhões de pessoas, a meditação é a cura do planeta. É a cura Meditação do é a planeta. cura da violência, é a cura da guerra, é a cura do ódio, é a meditação. Um dia que alguém falou, que eu não se lembro quem agora, que se ensinassem meditação nas escolas, acabaria com a violência em uma geração, se fosse ensinado nas escolas. Eu e a Kátia, a gente tem o hábito de meditar todos os dias, duas Todos os vezes dias. por dia, e a gente ganhou um presente, que é uma meditação que desperta a Kundalini, uma meditação que te traz um mantra, e você pode cantar um mantra mentalmente, manter a sua concentração cantando o mantra. E essa meditação, quem quiser, hoje, agora não dá mais tempo, porque já deu 1 hora de live, é bom dizer. Já. É, mas a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai fazer mais lives e a gente vai falar sobre a meditação de Gurudev Siag, que é uma meditação que te ajuda a centrar, que te ajuda a afinar a conexão com o divino, porque sem religião, sem dogma, sem igreja, sem Isso. nada, é você com Deus. E não tem conversa mais nenhuma. É só isso. E foi muito boa essa conversa, adorei a Nossa, conversa. passou tão rápido. Eu te falei que dá uma live de tanto coisa legal que a gente conversa. Eu entrei na meditação porque eu falei assim, nossa, vai dar 1 hora de live, a gente nem falou da meditação que eu, nossa, todos devem fazer. Quer falar um Mas que pouquinho sobre bom. ela? Mas a gente fala numa outra live. A gente A gente fala na fala numa outra próxima, live. então. A gente fala É. na próxima, nos benefícios. E já convido o povo para fazer também com a gente. A gente faz essa meditação aos domingos, às 18 horas. Quem quiser, será muito bem-vindo no grupo. Muito bem-vinda. É só chamar a gente botar nos comentários que eu vim aqui, a gente vai vir xeretar, né, Kátia? A gente vai vir xeretar nos Aham. comentários. E aí, ou manda mensagem pra gente também. Funciona. Quem quiser seguir a gente no Instagram, fala seu Instagram, Kati. O Instagram é cat.terapeuta holística. Vocês vão ter que achar aí terapeuta holística Cat Quer para colocar achar. no, quer Tem que colocar no colocar na chat? Como, descrição para achar. É, tem que pôr na coloca, no, descrição. coloca no chat para as pessoas copiarem. Deixa eu ver se eu consigo Coloca no chat. pôr aqui. E o Eu meu tenho que Instagram aprender a é o mexer mesmo do aqui. meu. Colocou? Não, ainda não. Eu É, acho que tem que ser você. Você que abriu a coloca, live. coloca. É Kati, do jeito que a gente escreve com Eu Y. vou soletrar aqui. É K-A. O meu não aparece aqui. K-A-T-C-H-Y. Cat.terapeuta holística. Meu Instagram. Kati.terapeuta holística. Tá aí no chat o Instagram da Kati, Isso! Aí, ó, deu certo. É certo? isso aí. E o meu Instagram é o mesmo do meu YouTube, eu estou Ale Cristina. Então segue a gente, tem coisa muito boa no nosso perfil. E qualquer dia desse, se pá, ainda antes de segunda-feira, a gente está querendo fazer 1 vez por semana, mas se der a louca a gente faz antes Vamos também. ver, né? Se der certo, a gente tá aqui de novo. Que a gente adora contar as fofocas da terapia. Sim, contar Ensinar experiências vocês. também das pessoas que a gente atende, né? É isso. Dos A gente vai trazer resultados. muitos casos aqui que a gente já viu, que já aconteceu, para vocês saberem. E foi, assim, muito bom de estar aqui com a Alessandra, com esse bate-papo gostoso. Eu acho que a gente trouxe algumas coisas que a gente achou relevante, mas se você que está aí vai assistir, ou que já assistiu, quiser
aí colocar nos comentários depois, falar pra gente o que que achou, se curtiu, se tem alguma dúvida, né? Mande aí nos comentários pra gente saber mais o que que a gente pode trazer aqui para vocês. Pronto, coloquei E é de isso novo aí. com uma arrobinha para ficar fácil de copiar, para procurar a Kate no Instagram. E aí, semana que vem, a gente está aqui de novo, falando, hablando mais sobre coisas boas, trazendo notícias boas pra gente, tá bom? Um beijo, Beijo. pessoas queridas. Obrigada, Lê. Obrigada a você, Tchau, adorei, tchau. adorei a Ah, brincadeirinha. também adorei. Amei, a gente vai fazer Ah, de novo. beijo. Beijo, Obrigadão. tchau. Tchau.